Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos nessa segunda-feira para compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu gostaria de ler com vocês somente um versículo, que é Atos capítulo 12, versículo 17, que assim diz a palavra: sinalizando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: contai isso a Tiago e aos irmãos. E então partiu para outro lugar. Então, querido, aqui nesse pequeno texto é Pedro, na verdade, se encontrando com os irmãos, pedindo para ele que eles anunciassem para os outros discípulos que se encontravam em oração, para avisar que o anjo do Senhor o havia libertado da prisão. E a partir deste momento, nós começamos a mensagem. Como vocês devem saber, depois que Jesus Cristo ressuscitou, se espalhou no meio da multidão que Jesus Cristo havia ressuscitado. E como essa notícia se espalhou, os judeus, os fariseus, os saduceus, os líderes do Império Romano se juntaram e fizeram a seguinte tramóia: vamos fazer um acordo e vamos dizer que os discípulos de Jesus vieram durante a madrugada e roubaram o corpo de Cristo. Mas não teve jeito para essa mentira permanecer por muito tempo de pé, porque durante 40 dias Jesus Cristo apareceu para os discípulos, E aproximadamente, segundo as próprias escrituras, mais de 500 pessoas o viram, ou seja, testemunharam que ele verdadeiramente ressuscitou. Então, depois desse momento, iniciou-se uma grande perseguição, de forma que qualquer pessoa que fosse encontrada, que fosse seguidora de Jesus, que acreditasse que Jesus ressuscitou, ela deveria ser presa. E se fosse o líder da igreja, deveria ser morto. E assim foi com Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. Ele foi apedrejado justamente por causa disso, porque ele reafirmava que Jesus Cristo havia ressuscitado. E não somente que ele havia ressuscitado, que ele estava no céu, à direita do Pai. E naquele momento em que ele estava sendo apedrejado, ele diz que Jesus Cristo estava de pé, olhando para ele. E também o Império Romano pegou também Tiago e matou Tiago ao fio da espada. E ao matar Tiago ao fio da espada, os judeus começaram a se integrar ainda mais com o Império Romano, ou seja, receber ainda mais as benesses do Império Romano, ou seja, não via mais o Império Romano como um adversário, uma vez que o Império Romano estava ajudando a perseguir, a matar aqueles que eram seguidores de Jesus. E o próximo objetivo deles foi então pegar Pedro, que sempre foi uma liderança dentro da igreja. Eles esperavam pegar Pedro, matar Pedro e com isso diminuir a chama do evangelho, porque naquele período da igreja primitiva se multiplicavam as pessoas que estavam agora acreditando que Jesus havia ressuscitado. Estava aumentando as pessoas que queriam ser batizadas, as pessoas que queriam receber o Espírito Santo, as pessoas que queriam aderir a essa igreja que havia surgido. E quando Pedro é então preso, a igreja se reúne. A igreja se reúne não nas sinagogas, a igreja se reúne nas casas, porque neste período não havia igreja. Então os irmãos, eles se juntaram na igreja e começaram a orar, começaram a clamar, pedindo que o Senhor pudesse dar o livramento a Pedro, pedindo que o Senhor não permitisse que Pedro fosse morto, que tivesse aquela grande marca, aquela grande ferida no começo da igreja. E Pedro é então preso sobre muralhas, Pedro é então preso de trás de
portões de ferro. Pedro é então preso e guardado por 4 grupos, cada um desses grupos com 4 soldados. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, envia o seu anjo ali àquele local. E ele parte as algemas de Pedro, manda que Pedro se vista. Enquanto eles vão saindo da prisão, os portões vão se abrindo e Pedro agora está livre. E quando Pedro está livre, a primeira coisa que ele vai fazer é ir até o ponto de pregação mais próximo, onde tinha pessoas lá reunidas, orando para que Pedro pudesse ser liberto, para que Pedro não fosse morto. E então Pedro chega àquela casa tão simples e bate na porta, mas eles estavam reunidos ali de uma forma tão fervente, pedindo ao Senhor que o libertasse, pedindo ao Senhor que não permitisse o matar, que eles não ouviram. Mas a pequena serva Rod, ela ouve essa batida na porta e ela vai até a porta. Quando chega na porta, ela nem abre a porta, mas ao ouvir a voz que estava depois da porta, imediatamente ela entendeu que era Pedro. E ela volta correndo para dentro de casa e diz: olha, o Senhor atendeu a nossa oração, o Senhor ouviu o nosso clamor, Pedro se encontra livre. E é interessante e é chocante justamente neste momento, porque aquele grupo de irmãos estavam reunidos clamando, viraram a noite pedindo ao Senhor que o Senhor livrasse Pedro, que não permitisse que Pedro fosse morto. Estava ali diante deles a resposta da oração. A resposta de oração estava na boca daquela menina ao dizer que Pedro estava livre e que Pedro estava à porta. E eles disseram: não, menina, é um anjo, é um fantasma, mas não é Pedro. Até que Pedro insiste batendo na porta. E eles vão e abrem a porta. E quando eles abrem a porta, eles veem Pedro e Pedro sinaliza para eles que eles não fizessem algazarra, que eles não fizessem nenhum tipo de movimento, mas que somente anunciasse para os outros que o anjo do Senhor o libertou, que o anjo do Senhor o livrou da morte. E com esta mensagem nós trazemos a seguinte reflexão, né? Porque, como vocês observaram, diante de uma situação adversa, diante de uma situação onde eles não poderiam fazer nada a não ser orar, né? Porque eles não poderiam lutar contra o Império Romano, eles não poderiam lutar contra os saduceus, com os fariseus, contra os zelotes, para liberar Pedro, para libertar Pedro. Mas eles tinham uma ferramenta poderosa na mão deles, que era a oração. E eles começaram a usar essa ferramenta que é tão poderosa, que tem perdido tanto valor nos últimos tempos, que é a oração. Porque existe 1000 formas de Deus falar conosco. Deus pode falar conosco através de um louvor, Deus pode falar conosco através da palavra, Deus pode falar conosco através de sonho, Deus pode falar conosco através de uma mensagem que nós vemos, Deus pode falar conosco através de algo que nós vemos na natureza, Deus pode falar conosco através de uma outra pessoa, mas nós só temos uma única forma de falar com Deus, que é através da oração. E eles usam esta ferramenta tão poderosa que tem ficado para trás nos últimos dias, que é a ferramenta da oração, que é um dos fundamentos da vida cristã, é a oração. E eles começam a orar, e eles começam a buscar a presença do Senhor de forma tão fervorosa, de forma tão intensa, buscando a presença do Senhor, reunidos na casa da mãe de João Marcos. E é interessante que, mais uma vez, o Senhor não deixa a oração sem resposta.
Enquanto eles oravam, o Senhor respondia. Enquanto eles oravam, o Senhor livrava. Enquanto eles oravam, o Senhor arrebentava as cadeias da prisão. O Senhor invadia aquela muralha forte. O Senhor abria aqueles portões de ferro e saltava Pedro. Mas aí, queridos, acontece algo extraordinário que muitas vezes acontece na nossa vida. Quando a resposta veio, eles não acreditaram na resposta da oração. É assim também nós, queridos. Nós aceitamos a Jesus e nós ouvimos e nós lemos que nos dias difíceis, que nas horas difíceis, que nas horas que nós não encontramos respostas, que nas horas que nós não encontramos soluções, nós devemos orar, nós devemos buscar a presença do Senhor com a certeza e a convicção de que seremos respondidos. E eles ali pareciam tão reunidos, tão convictos que o Senhor iria libertar, que o Senhor iria livrar Pedro da morte, mas quando a resposta veio, eles não acreditaram na resposta da própria oração que eles estavam fazendo. Porque quando Rode chegou até a sala e disse que Pedro estava livre, era para eles ter jubilado, era para eles ter glorificado, era para eles ter bendito o nome do Senhor, agradecendo o Senhor, porque a resposta veio. Mas não, queridos, eles duvidaram que o Senhor havia respondido. Que muitas vezes assim somos nós. Quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós pedimos ao Senhor algo com tanta convicção, com tanta fé, com tanta esperança, e o Senhor muitas vezes já respondeu, nós vemos a resposta e nós não acreditamos, querido. Nós não acreditamos. E é isso que é interessante, porque mesmo o Senhor sabendo que quando ele libertasse Pedro, eles não iam acreditar, mesmo assim o Senhor libertou Pedro. Porque se fosse depender da fé deles, querido, Pedro não seria liberto. Porque eles estavam orando, mas nem eles mesmos acreditavam quando a resposta veio. Assim também somos nós. Muitas vezes nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus que um familiar nosso possa se salvar, que um familiar nosso possa ter um encontro com Cristo. E quando muitas vezes o Senhor responde e nós vemos essa pessoa se encontrando com Cristo, nós nos perguntamos: Senhor, será se o Senhor respondeu? Será se ele está aceitando a Jesus, mas é só fogo de palha? Daqui a pouco ele vai se desviar. Senhor, será se ele vai se manter firme na fé? Senhor, será se ele vai perseverar até o fim? Senhor, o que eu posso fazer para estar aqui ajudando, auxiliando, para que ele não venha se desviar? Senhor, ele te aceitou, mas será se ele vai se desviar? Querido, mais uma vez, você está duvidando da sua própria oração, né? Quantas vezes você está orando ao Senhor por uma porta de emprego e o Senhor já respondeu, você foi chamado para a entrevista de emprego, o Senhor já respondeu, a vaga já é sua, querido, mas você está se perguntando: Senhor, será se essa vaga é minha? Senhor, será se eu vou para a entrevista de emprego amanhã e mais uma vez eu sairei de lá frustrado? Senhor, se eu ficar nesta empresa, será se eu vou durar 6 meses, 1 ano, ou eu vou ser demitido? Senhor, será se vai dar certo mesmo, querido? Tenha fé na sua oração, que o Senhor respondeu, tenha fé que o Senhor é capaz de responder a sua oração. Muitas vezes você está orando a Deus por uma enfermidade que te acometeu, uma enfermidade às vezes grave, uma enfermidade que você está orando, que você está buscando a presença do Senhor e o Senhor já respondeu, o Senhor já iniciou a cura desta enfermidade que te escraviza,
a cura desta enfermidade que para a medicina não tem solução. E o Senhor já criou um artifício, o Senhor já criou ali uma situação onde você vai ser curado, onde você já iniciou o seu processo de cura. E muitas vezes você está duvidando, muitas vezes você não está acreditando, muitas vezes você fica com medo: Senhor, eu não vou fazer o exame, porque se eu fizer o exame vai que a doença continua lá. Não, querido, se você orou, o Senhor respondeu, você está curado, o Senhor já te libertou, o Senhor já te salvou. Às vezes você está orando porque você tem uma causa na mão do juiz, porque você tem uma causa na mão do advogado, e o advogado e o juiz já ligou para você dizendo que a sua causa já foi solucionada. E você fica muitas vezes se perguntando: será se deu certo mesmo? Será se a minha causa foi resolvida? Será se não vai aparecer nenhuma intempérie e impedir que a minha causa seja resolvida ou respondida? Querido, o Senhor já respondeu. O Senhor já resolveu a tua causa. O Senhor já resolveu essa situação que te aflige, essa situação que tinha te trazido tanta dificuldade. E é interessante, queridos, que muitas vezes nós oramos por algo e o Senhor já respondeu e nós não conseguimos mantermos firmes na fé. Nós desistimos, nós falhamos, porque muitas vezes nós oramos não porque cremos, oramos porque alguém disse que nós deveríamos orar. E é interessante, querido, que mesmo nós nos comportando assim, o Senhor, Ele responde a oração. Porque se dependesse da fé daqueles que estavam reunidos na casa da mãe de João Marcos, o Senhor não tinha respondido. Porque estavam todos orando, mas quando o Senhor respondeu, eles não acreditaram na resposta. Eles não estavam acreditando, embora estivessem orando fervorosamente, e mesmo assim o Senhor respondeu. Querido, ore ao Senhor com seu coração cheio de fé, mas ore também ao Senhor quando te faltar fé, porque o Senhor pode responder sim, querido. Ele pode responder sim, mesmo que o seu coração esteja duvidoso, mesmo que o seu coração esteja tão falho, tão fraco, tão sensível. Querido, ore confiando no Senhor. E ore mesmo quando todas as circunstâncias adversas forem contra, ore ao Senhor. Porque o Senhor, Ele tem compromisso com a oração. A oração é uma forma de você conversar com o Senhor, de você se despir diante do Senhor, dos seus achismos, das suas dúvidas, das suas perguntas, apresentar tudo diante do Senhor. Eu agora, trazendo essa mensagem, me lembrou de um texto, onde um homem queria que o Senhor curasse um filho seu que se encontrava enfermo, e ele disse: Senhor, a minha fé é tão pouquinho, Senhor. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, Senhor, fortalece a minha fé. Fortalece a minha fé, que a minha fé é tão fraquinha, mas tão fraquinha, que parece que eu estou acreditando, mas ao mesmo tempo não acreditando. Querido, siga firme e com fé. Ore ao Senhor com fé e ore ao Senhor mesmo quando o seu coração não estiver tão cheio de fé. Ore ao Senhor, porque Ele pode responder, querido. Ele pode responder, e muitas vezes quando você estiver orando, Ele já respondeu. Quando você estiver orando, aquele seu familiar já está entregando seu coração a Jesus muitas vezes. Quando você estiver orando, lá do outro lado da cidade, já tem um advogado e um juiz resolvendo a sua causa.
Quando você estiver orando, dentro de você, aquela enfermidade já está se dissolvendo e sumindo. Quando você estiver orando, alguém lá na empresa, quem sabe já esteja olhando para o seu currículo e pensando em lhe chamar para a próxima entrevista de emprego. Mas o que você precisa é ter fé. E se no seu coração faltar fé, mesmo assim, ore, querido. Ore, querido, porque o Senhor ele é capaz de responder. E ore, querido, porque durante a oração o Senhor pode injetar fé dentro do seu coração. Que essa mensagem possa ter falado ao seu coração. Que essa mensagem possa ter falado ao seu espírito. Que esta mensagem possa ter lhe despertado. Fechemos nossos olhos, agradecendo ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Pai amado e grande Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer por este texto, Senhor. Este texto que nos traz lições tão preciosas, lições tão enriquecedoras, Pai. Porque esta igreja, uma igreja inteira, que era igreja primitiva, Pai, se encontrava orando, se encontrava clamando, se encontrava pedindo que Pedro fosse liberto. E eles pareciam tão confiantes, Senhor. Eles pareciam tão cheios de fé. Eles pareciam uma igreja tão tremenda que hoje em dia nos dá inveja a ponto de nós querermos ser igual a ela. Mas nós vemos, Senhor, que por mais perfeita que ela fosse, ela possuía as suas fragilidades. Quando a resposta da oração vem, aquela igreja que se encontrava reunida, fervorosa, clamando, agora duvida que o Senhor respondeu. Achavam que Pedro era um fantasma, achavam que Pedro era um anjo, achavam que Pedro era qualquer coisa, mas que não era Pedro naquela madrugada que batia a porta. E o Senhor já tinha respondido. Senhor, derrama fé em nosso coração. O pouco de fé que tem dentro do nosso coração aumenta. E aquela fé que existe dentro de nós, Pai, tão fraquinha, onde muitas vezes nós oramos até mesmo sem fé, Senhor. Que o Senhor possa nos dar fé, que o Senhor possa nos encher do nosso coração de fé, para que quando nós venhamos ver a resposta de oração, nós não venhamos duvidar, mas nós venhamos te louvar, te agradecer, te bendizer ao teu santo nome, porque mais uma vez o Senhor agiu com misericórdia por aqueles que clamam a ti, por aqueles que confiam em ti e esperam em ti, Senhor. Porque esses sim jamais serão frustrados. Esses sim, Senhor, jamais serão desanimados, mas terão o seu coração fortalecido na caminhada. Senhor, tira do nosso coração toda dúvida, tira do nosso coração todo o empecilho que nos impede de crer, Senhor. Porque fé é justamente isso, é crer, acreditar que algo vai acontecer mesmo quando tudo está contrário. E quando aquilo se realiza, quando aquilo que nós cremos sem ver, vem e se torna realidade, nós te celebramos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque mais uma vez o Senhor fez milagres, prodígios e sinais e demonstrou o seu poder no meio do seu povo. É o que nós te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Querido, que essa palavra possa ter falado ao seu coração, que você possa comentar, que você possa compartilhar, que você possa mandar aí para alguém, porque o YouTube ele é assim, né? Ele começa a mostrar um vídeo, as pessoas não assistem, ele deixa de enviar. Então, compartilhe, segue, curte, né? Comenta nos comentários aí, né?
para o YouTube seguir indicando esse vídeo aí para outras pessoas e o nosso canal aqui seguir crescendo todos os dias aqui, compartilhando e trazendo a palavra de Deus para vocês. A paz do Senhor para todos vocês e até o nosso próximo encontro.